bênção. Hebreus capítulo 11, vamos ler primeiramente o versículo 11. 11. Quem achou, fala amém. Hebreus 11 fala assim: pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Vamos para o versículo 17 agora. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Amém? Vamos orar ao Senhor por essa palavra, irmãos. Vamos abrir o coração ao Senhor nessa noite, dizer para o Senhor que Ele tem liberdade para ministrar em nossas vidas, que Ele tem liberdade para tocar em nossa vida nessa noite. Damos acesso, Senhor Deus, damos livre acesso ao Espírito Santo à nossa vida. Abrimos o coração, abrimos a mente, nos colocamos ouvintes, atentos, nos colocamos totalmente preparados, Senhor Deus, para receber a Tua ministração. Te louvamos, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor já tem realizado em nós, e cremos que hoje não será um dia diferente. O Senhor irá falar conosco pela Tua palavra, Senhor. Amém. Irmãos, esse capítulo 11 de Hebreus é um capítulo muito lindo. Ela é chamada de Galeria dos Heróis da Fé. Aqui fala muitos homens que expressaram a sua fé, a sua entrega ao Senhor. E aqui dedica alguns versículos, ao patriarca Abraão, que foi uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento, tão importante quanto Moisés. Eu acho que mais importante que Moisés para os judeus. Ele foi o primeiro, o pai da nação de Israel, aquele que recebeu o chamado do Senhor. Abraão foi o homem que deixou a sua terra, deixou a sua parentela e foi chamado por Deus para iniciar uma nação. Ele foi chamado por Deus para ser pai. Eu escolhi esse tema porque hoje é comemorado o Dia dos Pais, Então, para que fosse forte essa palavra para nós hoje. Abraão foi um cara que foi chamado para ser pai. Deus queria formar dele uma nação. Só que para você ser pai, tu tens que ter filho, Para tu ser pai, tens que ter filho. Não vamos aqui entrar no mérito de filhos espirituais. Vamos só focar na missão que Abraão tinha, que era fazer uma descendência, ter uma descendência. Deus o chamou para isso, para ter uma descendência.
Só que o Abraão não tinha filho, irmãos. Ele não tinha filho. Ele até tentou de uma outra maneira lá fazer, por insistência da sua esposa Sara, né, ter um filho com a escrava, que ele teve Ismael, mas não era aquilo que Deus queria. Deus queria que dele e de Sara saísse uma descendência. E ele tinha uma promessa. Deus falou que faria dele uma grande nação. E o nome dele, Abraão, já é isso, né? Já é um nome que significa pai. E ele era um cara que tinha um chamado, que tinha um nome que falava sobre isso, mas que não tinha filho. Essa era a realidade de Abraão. E nós vemos que essa promessa, ela continuou durante muitos anos sem se concretizar. Os anos foram passando, irmãos, e foram muitos anos, muitos anos. E quando Abraão tinha 100 anos, já com idade, como a Bíblia diz ali em Hebreus, sem vitalidade, Deus dá um filho para ele em meio à sua velhice. Uma palavra de Deus diz quando o seio, o ventre de Sara já estava adormecido, ela já não tinha mais os costumes de mulher, ela já não tinha mais o ciclo que fazia ela gerar uma vida. Em meio a esse cenário de espera, esse cenário de incertezas, Deus opera um milagre maravilhoso na vida de Abraão e de Sara, dando o seu filho. Um filho na velhice, um filho que na verdade foi um milagre. Um milagre. Deus restaurou as funções, do organismo de Sara para que pudesse receber uma vida e deu a eles o descendente chamado Isaque. E Deus vem chamar a atenção aqui através do escritor de Hebreus a respeito dessa fé, essa fé que Abraão teve de não duvidar, mesmo que os anos estavam passando, ele continuou crendo na promessa que Deus faria. Se Deus falou, Deus iria cumprir. Essa era a certeza de Abraão. E ele escolheu continuar crendo. Só que ainda o mesmo escritor de Hebreus relata que após ele receber essa promessa, tem alguma coisa chamando? Você pode dar uma olhadinha? Eu já escutei durante o louvor, mas eu não sabia se era minha dor de cabeça ou se era o som. Se alguém puder dar uma olhadinha. E depois de ele receber essa promessa tão maravilhosa, Deus pede uma prova para ele. E o escritor de Hebreus fala que Abraão continuou crendo. Imagina só, você quer muito uma coisa, Deus demora para te dar, demora na nossa ótica, nosso ponto de vista, porque Deus nunca demora, Deus não se atrasa nem se adianta. Para nós ele pode até estar atrasado na nossa percepção, mas ele faz tudo no tempo certo. Deus ele é perfeito. Deus não perdeu a hora, Deus não esqueceu de abençoar Abraão, e depois lembrou, tem que dar um filho para ele. Vou lá e vou dar um filho. Não. No tempo certo, Deus faz todas as coisas. Aquilo que para nós parece uma agonia, para Deus é simplesmente o tempo certo. Mas para Abraão, demorou para chegar essa promessa. E agora Deus pede uma prova de Abraão, que é entregar aquela promessa para ele novamente. E o escritor de Hebreus fala aquilo que o texto não revela, lá em Gênesis, que a fé de Abraão, ela ultrapassou limites ao ponto de ele crer que se ele chegasse a realmente sacrificar o seu filho, ele voltaria com o filho depois vivo, porque Deus o ressuscitaria das cinzas. Então Abraão entrou nessa galeria da fé, não somente porque ele foi o primeiro, foi o pai da nação,
mas porque a Bíblia diz que ele creu. E também diz em Hebreus que aquilo foi lhe imputado por justiça. A fé de Abraão foi uma fé que trouxe salvação para a vida dele, porque ele creu de uma forma espetacular, irmãos. E sobre isso nós vamos ver com um pouquinho mais de detalhes lá no texto original que aconteceu isso, que é o livro do Gênesis, capítulo 22. De uma forma bem detalhada, vamos ver os versículos que falam sobre esse episódio. Vamos começar com Gênesis 22, versículo 1. Todos estão comigo? Gênesis e Apocalipse são os mais fáceis de achar, né? Passando algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Só um detalhe, você percebe que esse Abraão aqui está com 2 A, né? E lá no começo da história de Abraão, ele está com um A só, Abrão, né? Porque para ajudar ainda, para intensificar, para provar mais a fé dele ainda, Deus mudou o nome dele para Abraão. Significa um pai elevado. Então ele passou de ser apenas um pai para ser um grande pai, sem filho, né? Então, olha que tremendo o que Deus fez na vida de Abraão pela fé dele. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque. Veja bem, seu único filho. Então Deus considera aqui o filho da promessa apenas Isaque. Ismael não era filho da promessa. Ismael também era filho de Abraão, por parte de Abraão, não por parte de Sara, mas uma coisa que não foi do agrado de Deus que acontecesse. O seu único filho aqui, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. A minha Bíblia tem um comentário aqui a respeito dessa palavra, holocausto. Quem sabe alguma Bíblia com a linguagem mais antiga vai trazer essa tradução, que é sacrifício totalmente queimado. O holocausto é o sacrifício totalmente queimado, ou seja, ele não somente teria que matar Isaque, como se mata um animal sacrificado, ele teria que matar Isaque e queimar totalmente a sua carne. Aquela oferta seria totalmente queimada, não sobraria nada. Então aquilo que diz em Hebreus se torna muito mais forte ainda, porque Abraão cria que mesmo sendo um holocausto, né, um sacrifício totalmente queimado, Deus poderia trazer daquelas cinzas e ressuscitar Isaque. Fica mais forte ainda, né, irmãos? Então ele estava consciente daquilo que ele ia fazer. Abraão, ele entendia o que era um sacrifício totalmente queimado, e a Bíblia diz que ele pensou muito sobre isso, ele foi se aconselhar, ele fez jejum, oração, e ficou semanas debruçado nesse assunto, para ver se realmente era Deus que estava falando com ele. É isso que aconteceu? Não. Versículo 3. Na manhã seguinte. Olha só, gente. Vamos supor que Deus falou com ele no dia anterior pela manhã, 24 horas depois. Vamos supor que Deus falou com ele na tarde do dia seguinte, dia anterior, né? 12 horas depois. Ele não levou nem 24 horas para obedecer aquilo que Deus tinha falado com ele. Imediatamente, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, Deus falou com ele. Deus pediu a ele algo muito difícil.
Muito difícil. Imagina só, eu creio que Abraão foi motivo de deboche para muita gente. Quando ele falou lá na terra dele, né? Estou indo para a terra que o Senhor vem me mostrar, que o Senhor vai fazer de mim uma grande nação. Ele largou os seus parentes, largou a sua parentela para viver uma aventura de um Deus que para eles era um Deus não tão relevante, porque eles adoravam outros deuses, com a promessa de algo que aconteceria, que Deus faria dele uma grande nação. Gente, décadas passaram, nada aconteceu. Você imagina no grupo da família do Abraão lá, né? O pessoal mandando mensagem lá. E aí, cadê o filho da promessa? E aí, paizão, cadê o filho? E aí, vem para cá um pouco, que aqui nós temos um monte de filho, não tens filho nenhum. Aquele deboche, meme, mandando emoji, pai sem filho. Olha o que esse Abraão passou, gente, a ver. A Maísa faz isso assim. Mas foi o remédio que eu tomei hoje que afetou, acho que, a lucidez. Foram décadas, irmãos, convivendo com aquela promessa sem alcançá-la. E agora ele alcança e Deus simplesmente pede, entrega. É o único que tu tens. É o teu bem mais precioso. É o teu único filho. Então mostra o teu amor por mim. Mostra a tua fidelidade. Entrega o teu filho. Queima totalmente ele. É a primeira e a única vez na Bíblia, irmão, você vai ver isso acontecer. Deus pedia isso. Só que havia algo muito profundo atrás disso. Havia uma mensagem muito profunda atrás disso que Deus pediu para Abraão. E o interessante é que Abraão não hesitou. Abraão fez. Sabe qual é o grande problema que nós temos, irmãos? A gente esquece que Deus está no controle das coisas. A gente pensa que está ao nosso comando tudo. A gente esquece que é Deus que provê e Deus que está coordenando o negócio todo. E entramos muito fácil em desespero quando acontece alguma coisa que foge do nosso controle. Dizemos que Deus é soberano, que Deus ele está no controle de tudo, que Deus ele é poderoso, mas quando o negócio aperta, entramos em total desespero. Eu acho que ninguém nunca passou por um desespero dessa forma como Abraão passou. De ter que entregar algo tão importante que Deus tinha dado para ele. Não foi algo que ele conquistou com o trabalho dele, com o suor. Não, Deus deu de forma milagrosa para ele. Milagrosa. Quando ele não poderia ter mais nada, Deus deu. Ele tem que devolver agora. Mas ele cria que Deus continuava no comando e no controle das coisas. Ele entregou sabendo, Senhor, tens uma promessa para mim. Olha só o raciocínio de Abraão. Eu creio que foi assim, Deus, tens uma promessa para mim. Tu me tiraste daquela terra porque tu ia fazer de mim uma grande nação. E tu falou que tu ia me dar um filho, esse filho seria um filho da promessa. E esse filho veio. Se tu me pediu esse filho de volta, é porque ele vai voltar para mim de alguma forma. Porque o Senhor não mente, nem se engana, nem volta atrás. Então ele estava realmente crendo, irmão, que isso ia acontecer. Não foi fácil para Abraão obedecer. Não foi. E diga a você, meu irmão, nessa noite, minha irmã, não é fácil para nós obedecermos. Nunca foi fácil. E nunca será fácil. Quando Deus nos pede algum sacrifício, algo que temos que renunciar da nossa vida, nunca é fácil. Não pense que tem que ser fácil para ser de Deus. Isso aí não vem de Deus não, porque é tão difícil. Não, não. É bem pelo contrário. Nunca é fácil, irmãos. Nunca é fácil. Versículo 4. Quando seu filho Isaque tinha... Perdão, irmãos. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar, voltaremos.
Olha só. Ele não disse que eu vou lá fazer o que tem que ser feito e daqui a pouco estou de volta. Não. Ele falou, eu vou lá com o rapaz, nós vamos adorar o Senhor e nós voltaremos. Plural. Ele sabia que ele ia voltar com Isaac. O autor de Hebreus nos traz essa revelação que o texto não fala aqui, daquilo que Abraão cria, não sei se por revelação do Espírito Santo, não sei se por uma questão de um ensinamento, né, que os judeus recebiam a respeito disso, já era algo já que se falava sobre isso, mas é revelado que ele já tinha uma plena convicção que ele não voltaria sozinho, que Deus cumpriria aquilo que havia prometido. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Algumas versões está cutelo, né? Mesma coisa. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque lhe perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhada juntos. Imagina só que processo de obediência que Abraão passou aqui. Deus não pediu simplesmente para Abraão fazer alguma coisa. Deus podia falar: Abraão, sacrifica o teu filho para mim. Aí na tua casa mesmo, faz um holocausto aí e sacrifica. Não. Deus pediu que Abraão fosse ao monte para que lá no monte sacrificasse. Havia um processo para acontecer. Havia um processo de ele preparar a lenha, carregar o animal, o jumento, caminhar aquele percurso que foi de 3 dias, subir o monte, que não é uma coisa fácil, ainda mais para um homem que já devia ter perto dos seus 115 anos, 120 anos. Há quem diga que Isaac tinha em torno de 15 a 20 anos, não era uma criança, era um menino, mas era um adolescente. Aquele senhor de mais de 100 anos subir aquele monte, preparar tudo, foi um processo de grande reflexão. E às vezes no processo da obediência é que Deus prova muito mais a nossa fé. Às vezes até somos imediatistas de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos de uma forma imediata. Só que depois a gente reflete e acaba voltando atrás. Nós somos perseverantes. O caminho que Deus fez com Abraão aqui foi um caminho de reflexão e perseverança. Ele teve 3 dias para desistir, irmãos. Aquele tempo que ele não pensou e disse o sim e começou a obedecer, foi bem mais rápido do que os 3 dias que ele caminhou até chegar no momento que ele ia executar aquilo que Deus mandou. Foram 3 dias pensando naquilo, refletindo, respondendo para o servo que perguntou: eu vou lá e nós voltaremos. Respondendo para o filho: pai, também de sacrificar, mas cadê o sacrifício, pai? 3 dias de grande reflexão. Diz a Bíblia que ele colocou sobre o filho a lenha, mas ele mesmo levou o fogo e a faca. Esse fogo aqui, o texto não fala claramente o que é, mas provavelmente era algum utensílio que faria ele fazer aquele fogo, né? Alguns dizem que podia ser tipo um incensário, alguma coisa que levasse brasas, e ele teria que manter aquela brasa sempre acesa, repondo ali, para quando chegasse lá no lugar, ele só usasse aquela brasa para fazer pegar o fogo. Enfim,
Mas ele levou todo aquele apetrecho ali, todos aqueles equipamentos ali para realizar. Irmãos, nós precisamos viver esse momento. Isso é individual de cada um de nós. A cruz de Cristo, ela não é para alguém levar por mim. A renúncia, o preço que nós pagamos de entregar a nossa vida, não falo agora de preço de salvação, mas preço realmente de caminhada, porque exige um esforço seguir a Jesus, eu tenho que levar. Eu tenho que me sacrificar. Eu tenho que renunciar à minha carne. Jesus falou, aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Eu preciso levar. Eu preciso olhar para aquilo que Deus colocou diante de mim. E eu decidir obedecer, não vai ser a minha esposa que vai decidir por mim. Não vai ser os meus filhos que vão decidir por mim. Não vai ser a minha família, sou eu que vou decidir. Eu vou decidir sacrificar a minha vida ao Senhor. Eu que vou decidir entregar a minha vida totalmente ao Senhor. Fazer morrer a minha carne a cada dia. As paixões que se levantam contra a minha vida, as seduções desse mundo, que me fazem, às vezes, lembrar do meu passado. Eu que preciso manter essa brasa acesa, o fogo de Deus na minha vida. Eu preciso morrer a cada dia, sacrificar o meu eu a cada dia. Abraão não podia botar sobre Isaac isso. Tinha que ser com ele. Ele levou aqueles 3 dias meditando sobre aquilo. Irmãos, a nossa vida inteira, ela vai ser uma vida de renúncia. A nossa vida inteira vai ser uma vida de nós mortificarmos a nossa carne. Sempre vai ter algo nos chamando a atenção para nos tirar do caminho. Sempre vai ter algo nos chamando a atenção para nos fazer voltar ao pecado. Voltar para as práticas antigas. Nós precisamos caminhar, olhando para a consumação daquilo que o Senhor falou que aconteceria. E Deus falou para seu filho, Deus proverá, filho. Deus vai providenciar, proverá é providenciar. Deus vai dar um jeito, Deus vai fazer acontecer. Irmãos, isso é uma situação que só resta a fé. Só resta a fé. E tem situação na nossa vida que só resta a fé. Isso não significa termos uma vida irresponsável, fazer tudo de qualquer maneira, tudo de forma relaxada, não sermos cuidadosos com a nossa vida, com as nossas finanças, com a nossa família, com os nossos filhos, depois dizer, botar na conta de Deus, né? Deus proverá. Não é isso. Não é isso. É você fazer tudo aquilo que tem que ser feito, daquilo que Deus pede que você faça, é fazer a coisa conforme tem que ser feita, e em dado momento não tem o que ser feito. E você dizer, Deus proverá. Deus proverá. E simplesmente crer. Eu desobedeci meus pais uma vez na minha vida. E eu não me arrependo de ter feito isso. Ó, isso é frase lança, né? Depois o cara explica o que foi, né? Uau, né? Obedeci e não me arrependo, né? O pastor não se arrepende de ter feito coisa errada. E não me arrependo, eu vou contar o porquê para vocês. Um dia eu fiz uma oração. E eu fiz uma oração com muita fé. Eu pedi a Deus que me desse uma pessoa especial para que eu vivesse toda a minha vida e servisse a Deus de uma forma muito intensa. E fiz uma oração e
determinei algumas coisas que eu pedi para Deus que fosse, para que eu entendesse que era um sinal da vontade dele. E Deus fez. Eu conheci a Maísa, né? E eu entendi como resposta da minha oração. Fiz uma oração em pensamento. Nem coloquei as palavras para fora, para que o diabo não escutasse a minha oração, porque o diabo não tem o poder de ouvir a nossa mente, de ler a nossa mente, somente Deus. E eu entendi, Deus respondeu a minha oração. Foi algo muito profundo, né? E na época, né, eu tinha 15 anos. E meus pais, que pode ser que estejam vendo o culto agora, amo vocês, não foram a favor. Só que eu permaneci, eu falei para eles assim: pai, mãe, é da vontade de Deus? Eu já orei. Então, mesmo vocês sendo contra, eu vou continuar. Porque é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E nós namoramos à distância, porque ela morava em Ilhabela. Tudo era contrário, irmãos. Tudo era para dar errado. Tudo. Ela foi embora 6 meses depois para Ilhabela, num tempo que não tinha as tecnologias de hoje para se conversar. Nós falávamos por ligação de orelhão com cartão. Já tinha vindo a tecnologia do cartão, né? Até meses atrás era ficha. Hora marcada. Silvana participou de tudo, né, Silvana? E foi, irmãos, um período muito difícil para nós. Muito difícil. Foram 3 anos de namoro ali, muito difícil. E depois do 3º ano de namoro, o que eu resolvo falar para os meus pais? Vou casar. E eu quero noivar. 19, 18 anos na cara. Quero noivar. No meu aniversário, 18 anos, vou noivar. Fiz meus pais ir até Ilhabela. Minha mãe, 40 anos, grávida do meu último irmão. Viajou até Ilhabela, quase 800 quilômetros, e participou do noivado. E no noivado eu falei uma coisa que eu não tinha falado para eles ainda. Eu falei para o meu sogro: queria pedir a mão da Maísa em casamento, e quer dizer que ano que vem nós vamos casar. O meu pai quase teve um infarto. Meu pai me chamou no canto e falou: tu tá de doido, Beto? Tu não tem nada. Eu tinha um terreno que eu tinha comprado, mas só, né? Não tem nada, filho. Eu falei: pai, Deus falou, Deus proverá. E foi um ano financeiro milagroso na minha vida, onde Deus mandou recurso, não sei de onde, e a gente conseguiu casar no prazo estipulado e deu tudo certo. Irmãos, quando você crê que Deus está no negócio, quando você crê que Deus fez uma obra na sua vida, você não pode duvidar na providência dele. Não pode. Você crê que você colocou a tua casa para servir ao Senhor e ele vai ser a prioridade, você não pode ficar em dúvida quando alguma coisa é de errado. Ele está na frente. Ele está na frente. E quem sabe o mal venha, ele continua estando na frente. O Frank falou sobre isso no culto de casais ontem, que às vezes é difícil a gente entender quando uma coisa dá errado, né? Às vezes dá errado, irmãos. Mas ele continua sendo Deus poderoso, que alguma coisa nos ensina. Alguma coisa ele tem para nos dar. Irmãos, daquele momento em diante na minha vida, como família, como casal, eu tenho experimentado na minha vida o cuidado de Deus de uma forma tremenda. Tremenda. Deus sempre proveu na minha vida. Isso não é um discurso aqui para depois do final fazer um momento de oferta, que você oferte, né? Geralmente é assim, os pregadores pregam sobre isso e depois pedem uma oferta, né? Não vou julgar a intenção deles, né? Mas não é essa a intenção. É a intenção de dizer que Deus é poderoso para fazer. Até em momentos que nós dependemos de ganhar sacolão de pessoas, Deus continuava sendo provedor em nossa vida. Deus é bom demais, irmãos. E esse Deus
que encorajou Abraão aqui a tomar uma atitude de fé, teve uma resposta tão positiva de Abraão: Deus proverá. Que você possa dizer na tua vida, meu irmão, Deus proverá. Quando a tua mulher estiver em desespero por algo que está acontecendo, que você tenha a boca de homem de Deus e coragem para dizer: minha esposa, Deus proverá. Deus proverá. Vamos orar que Deus proverá. Vamos ver o milagre acontecer, vamos crer no milagre. E se o milagre não acontecer, vamos continuar crendo, porque Ele não deixa de ser Deus, porque aquilo que eu quero não aconteceu. Versículo 9. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. E sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Eu imagino o que Isaque pensou, né? Opa, a providência, será que sou eu? Será que eu sou o sacrifício que Deus iria prover? Você não vê aqui no texto Isaque reclamando de forma nenhuma. Quem sabe ele conhecia o pai que ele tinha, né, gente? Quando um filho conhece o pai que tem, ele sabe, quando o pai falou, vai acontecer. A Marícia me diz que quando eu estava em coma, o que a nossa família dizia é o seguinte: o pai falou que vai voltar. Então, se o pai falou que ele vai voltar, ele vai voltar. Porque o pai cumpre aquilo que ele fala. Eu não imaginava o que eu tinha falado, né? Mas Deus já sabia. Mas essa é a convicção de um filho, quando o pai ele tem uma palavra poderosa, forte e expressiva na casa. Agora uma pergunta para nós pais: será que a nossa palavra ela tem essa força em nossa casa? Será que a nossa esposa e os nossos filhos têm essa convicção quando nós falamos alguma coisa? Pode escrever que vai acontecer? Ou, não, é empolgado. Nós precisamos ter essa palavra convicta. Se o pai falou que vai fazer, vai fazer. Se o pai prometeu que vai dar conta e resolver aquilo, ele vai dar conta. Quem sabe Isaque tinha um pai assim? Eu creio que sim. Deus não ia colocar o pai da fé, uma pessoa fraca como pai. Creio que Isaque falou: meu pai disse que Deus proverá, Deus proverá. Gente, ele foi até o final. 3 dias caminhando, 3 dias pensando, todos os seus apetrechos ali de sacrifício nas suas mãos, questionamentos das pessoas ao redor dele, e o negócio não mudava de figura. Chegou no local, preparou o altar, amarrou o filho, levantou a faca. Não faltava mais nada. Faltava só acertar a facada, matar e depois queimar. Faltava só isso. O resto todo ele já fez. Irmãos, cada detalhe do processo é importante. Entenda isso. Deus não precisava levar todos esses pontos de processo a Abraão passar. Ele poderia provar a fé dele de uma forma mais simples. Mas Deus fez com que ele passasse cada processo doloroso daquele, porque cada processo daquele era um aprendizado que Abraão teria. E era uma memória que ele teria, que firmaria aquela aliança que Deus faria com ele. O que é mais marcante na vida de Abraão? Ele ter levantado a faca, ou no caminho Deus ter falado: olha, pode voltar, Abraão, já entendi que tu és um cara obediente, volta para casa que tu já me mostrasse que tu saísse da tua casa disposto a matar. Não! Quanto mais perto ele chegava do momento crucial, momento difícil que ele passaria,
mais marcante ficaria na vida dele. Eu sou obrigado, irmãos, a usar minha vida, me perdoem se eu estou sendo chato com isso. Vou ter que conviver comigo o resto da vida falando sobre isso. Mas para mim foi muito marcante o que eu passei. Se Deus tivesse me tirado lá da UTI antes de eu entrar em coma, seria uma grande experiência na minha vida. Eu testemunharia também, mas eu não seria transformado da forma que eu fui, irmãos. Vou contar uma coisa para vocês. Esse domingo passado, agora, depois que eu saí do culto, eu fui inventar de fazer minha barba, né? E eu errei a barba. Todo mundo percebeu já, né? Eu perdi meio metro de queixo, né? Eu errei aqui, pum, errou. Falei, não tenho o que fazer. Ou fico com um raminho de bode aqui, ou ia ficar lindo, né? Fazer uma chuquinha, né? Ou eu tiro tudo, eu tirei tudo, gente, e eu fiquei muito estranho. Muito estranho, muito estranho, muito estranho. E quando eu me olhei no espelho assim, com a barba pronta, eu lembrei da minha barba que eu usava antes da UTI. E me deu um desespero. Eu lembrei de quem eu era antes, daquilo que eu passei. Eu falei assim, eu não quero mais ser aquela pessoa. Estranho isso, né? Pode parecer para você estranho, mas para mim é uma coisa muito viva. Eu sou outra pessoa, irmãos. É como se fosse uma segunda conversão na minha vida. Eu falo a vocês. O encontro forte, tão forte que tive com Deus nesse processo, me faz ser a pessoa que eu não quero mais ser uma pessoa hoje, que eu não quero ser igual eu era antes. Aí você pode pensar, mas já era uma pessoa legal, né? Ou não pensa, não sei, né? Mas enfim, a maioria gosta da minha versão nova, né? Mas, ó. Eu já sabia disso. Mas olha só, se eu já era querido, se eu já era querido, eu já era querido antes que chegaram a orar para mim voltar, né? Então, mas eu olhei, irmãos, eu olhei e pensei, meu Deus, eu não quero mais ser esse cara que eu era. Não quero, não quero. Por quê, irmãos? Porque eu provei o processo. Eu provei cada fase do processo. Cada fase do processo está vivo na minha mente, irmãos. Eu lembro de cada dor, de cada momento, de cada aflição, de cada angústia. A Maísa, quando ela escuta, né? Acabei de me lembrar da UTI agora. Quando eu vejo um filme que tem uma cena, que tem um momento, é um cheiro, é uma temperatura específica, é um tempo do ano específico, é o calor de novembro, dezembro. Tudo me faz lembrar. É um processo que foi importante acontecer na minha vida. Foi importante. Então Deus, ele permite processos da nossa vida, situações que elas trazem lembranças, que nos trazem memoriais, para lembrarmos coisas que nós passamos e para não voltarmos atrás. Eu não sei se a vida inteira eu vou usar barba comprida, mas para mim é um memorial de quem hoje eu sou. É uma lembrança daquilo que eu fui, daquilo que Deus me fez passar, daquilo que eu aprendi. E para Abraão também foi importante passar por isso. Deus, ele não quis resolver a situação rápido. Deus quis fazer Abraão ter uma experiência transformadora na vida dele, irmãos. Transformadora. Por isso, cada detalhe que nós passamos, irmãos, no processo, ele é importante. Então, se tá difícil para você alguma situação, se a renúncia está te exigindo alguma coisa difícil, que está doendo, que está machucando, que está te provando, que está te apertando, glorifica a Deus. Chora, clama, mas glorifica a Deus, que isso vai ser tão importante na tua vida futuramente, você não tem ideia. Deixa Deus te ensinar. Deixa Deus te provar, te aprovar nessa tua dor. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos
e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Vemos aqui a fé que Abraão teve no milagre. Abraão não imaginava que Deus ia mandar ele parar. Abraão teve uma fé maior ainda. Ele achou que Deus ia permitir ele matar, ele queimar e depois ressuscitar. Nós vemos aqui a obediência sem nenhuma reserva, irmãos. Ele fez tudo aquilo que Deus pediu, tudo. E às vezes queremos fazer apenas aquilo que nós achamos que é legal. Isso aqui da Bíblia não acho que serve para mim. Só aquilo que eu acho legal eu vou obedecer. Eu escutei lá a pregação do irmão na igreja, lá ele falou aquilo tal, que eu tenho que deixar essa minha vida. Mas Deus sabe, Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu não consigo. Estava lendo hoje no profeta Jeremias, que Jeremias fala sobre isso, sobre o povo pré-cativeiro da Babilônia, ele profetizando sobre que o povo seria levado, e o povo dizia bem isso, né? Nós já vamos do templo do Senhor. Até a profecia diz, né? O templo do Senhor. Né? Então assim, o povo dizia, eu já participo dos cultos, já vou no templo, já levo sacrifício. O que eu faço da minha vida é por minha conta, eu já faço a minha parte. Às vezes achamos que nós fizemos a nossa parte. Eu já faço a minha parte, eu venho no culto, eu tenho aqui a minha vida, né, com os irmãos da igreja, eu já congrego, já sou participante, né, do ministério, já participo financeiramente da igreja, sou um dizimista, então para mim está tudo certo. Não, irmãos, não é isso. Eu tenho que obedecer a Deus de forma integral na minha vida. Não adianta eu pegar um pedacinho que eu consigo fazer, que está ao meu alcance, e não fazer o restante. Eu não posso deixar que o pensamento de que eu alcanço a minha salvação, a minha fé, a minha comunhão com Deus, para aquelas coisas que eu faço, elas são suficientes. Não, tem que haver obediência. Na nossa viagem lá para Minas Gerais, a gente foi em muitas igrejas históricas, né? Igrejas católicas históricas, né? E todas elas que a gente visitou, todas, os historiadores diziam, né? Essa igreja era feita por famílias. As famílias que faziam, parece até bonito isso, né? Mas não era porque as famílias se reuniam para fazer. É que elas tinham poder aquisitivo e elas compravam o direito de ser dono daquela igreja. Então cada altar daquele uma família fazia. E no chão da igreja eram sepultadas as pessoas, debaixo do piso. Horrível assim. Tinha numeração assim da 1, 2, 3, 4 tábuas mesmo grandes, que ali dentro ficavam os corpos. E quanto mais rica a pessoa era, mais ela era sepultada perto do altar da igreja. Né? A igreja tinha... Oi? Mais perto de Deus, né? A igreja tinha incensários, né? Eram 3 incensários em cada lado e um no altar. O incensário não era para fazer um rito religioso, mas era para tirar o cheiro de defunto que tinha na igreja, porque fedia. Imagina só, aquelas famílias, elas achavam que elas, construindo aquela igreja, podendo ter o seu corpo sepultado perto do altar, elas estavam perto de Deus. Gente, hoje em dia não está muito diferente, né? Gente que fala, se você não der o seu dinheiro, a sua oferta, você não está perto de Deus, né? Hoje é meio parecido, mas é bizarro até isso que acontecia, né? Mas às vezes a gente pensa que por fazer as coisas a gente já está no lucro já. E não é assim, irmãos. Não é assim. Deus quer de nós obediência. Quando, acho que Frank falou isso ontem, né? Sobre o rei Saul, né? Quando ele foi lá e sacrificou lá os animais, lá que não era para sacrificar, que era para matar tudo. Deus falou, eu não quero sacrifício. Eu quero obediência. E nós precisamos obedecer a Deus, irmãos. Abraão obedeceu a Deus.
obedeceu a Deus de forma integral. E nós vemos aqui, irmãos, algo tremendo. Após a obediência, Deus realmente honrou as palavras de Abraão e proveu o cordeiro. Vemos aqui um cordeiro substituto. Houve, da provisão de Deus, um animal providenciado para que morresse no lugar de Isaque. Eu creio que a atitude de Abraão, irmãos, tocou o coração de Deus, porque aquilo que Deus pediu para Abraão é o mesmo que ele faria pela humanidade. Aquilo que Deus pediu para Abraão, e Abraão fez, porque a Bíblia diz em Hebreus que ele fez, na mente dele já estava consumado, ele só não desceu a faca porque Deus parou. Então aquilo que Abraão fez, a pedido de Deus, foi aquilo que Deus faria com Jesus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Assim como Abraão deu o seu único filho, o seu amado filho na sua velhice, Deus amou o mundo e deu o seu único filho. Esse é o amor de Deus, irmãos. Nós vemos aqui a figura de Abraão entregando o filho por obediência. Nós vemos agora a figura de Cristo sendo entregue pela humanidade. Vemos a figura de Cristo sendo o cordeiro que morreu a morte que era para Isaque. Jesus morreu a morte que era para o mundo, irmãos. E o amor de Deus se manifestou a nós, dando Jesus para ser esse sacrifício. Abraão amou a Deus de tal forma que obedeceu. E Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu único filho. Jesus é o cordeiro, irmãos, provido para morrer no teu lugar. Ele é o cordeiro de Deus que tira o nosso pecado, irmãos. Se falamos, né? É o cordeiro que tira o pecado do mundo, sim. Mas parece uma coisa tão grande, né? Não, é o meu pecado e o teu pecado. Sabe aquilo que você está lutando contra? Jesus, ele morreu pelo teu pecado. Para te regenerar, para te salvar, para te libertar. E essa noite, irmãos, é noite de ceia. Onde nós celebramos esse cordeiro que morreu pelos nossos pecados. Esse cordeiro, esse Deus que entregou aquilo que era mais precioso, o seu único filho, para morrer por nós. Vamos participar da ceia, irmãos? Vamos ficar de pé? Leandro, pode ministrar uma canção? Por favor. Quero que você medite, irmãos, nessa história, nesse exemplo de Abraão, essa entrega de Abraão, essa fé, essa obediência de Abraão. E você olhe para Cristo como esse cordeiro provido por Deus. Irmãos, a humanidade merecia morrer. Já estava decretada a morte da humanidade, porque o pecado entrou no mundo. Já estava dito que Isaque morreria, irmãos. A promessa morreria. Aquilo que Deus fez, dando aquele cordeiro substituto, é o que Jesus fez por nós. Nossa sentença de morte estava certa, irmãos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós.
Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Obrigado, Pai, por entregar o teu melhor, teu único filho. Obrigado, Pai. Não somos nem de perto merecedores, mas o Senhor fez por nós. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque tu fez da minha vida de forma individual. Quem eu era, quem eu sou, Senhor. Todas as minhas manias, todos os meus pecados, as minhas más condutas, e o Senhor tão poderosamente, tão particularmente me tocou e vem me curando a cada dia. Obrigado, Jesus, pela minha família, Senhor, que hoje serve ao Senhor. Obrigado pelos meus filhos, pelos meus netos. Obrigado, Senhor, pela descendência que o Senhor tem feito a partir da minha vida, Senhor. Eu não sou merecedor de tantas bênçãos, Senhor. Obrigado pela igreja, Pai, que eu congrego, Senhor. Obrigado pelos irmãos que caminham comigo, Senhor. Obrigado por esse povo que o Senhor me colocou para caminhar junto. A tua palavra diz, Senhor, que de ambos os povos tu fizeste um e derrubaste as barreiras e as diferenças. Hoje nós te servimos, Senhor, porque o Senhor morreu por nossos pecados. Sai do teu lugar, irmão, e participa da mesa do Senhor. Relembra o sacrifício de Cristo na tua vida. Agradece ao Senhor por tão grande amor, por tão grande entrega. Agradeça ao Senhor, porque Ele se entregou por mim e por você. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pelo teu sacrifício por nós, Senhor. Obrigado por aquela caminhada, Senhor, que o Senhor fez carregando a cruz. E não desistiu de morrer por nós. Enquanto as pessoas zombavam do Senhor, enquanto as pessoas ridicularizavam o Senhor, mandavam
que o Senhor desistisse. Cuspiam, escarneciam, açoitavam, o Senhor não desistiu. Obrigado, Senhor, por ter morrido por nossos pecados, por nos trazer a liberdade e a vida. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? O Senhor te abençoe. Uma semana abençoada para cada um de vocês. Em nome de Jesus.